Nós iniciamos a semana passada a lição 3. Nós já tratamos da lição número 1, que trata a respeito de salvação. Já tratamos da lição 2, onde falamos sobre as ordenanças para a igreja, batismo e ceia do Senhor. E entramos na lição número 3, onde começamos a falar sobre a importância da igreja local. Então é importante a gente ter o sentido bíblico da importância da igreja local para o crente em Jesus. Então nós já vimos que a igreja local, obviamente, ela é formada por um grupo certo e determinado, em que cada componente da comunidade cristã está conectado a ela de forma intensa e responsável, participando ativamente da vida, dos problemas, das escolhas, dos planos e dos destinos da igreja a que pertence. Por isso, há alguns minutos anteriores, eu falei da importância do membro estar presente na nossa assembleia, porque isso tem relação com a vida da igreja, problemas da igreja, escolhas que faremos, planos, alvos que a igreja tem, os destinos da igreja daqui para frente, daqui por diante. Então, temos na igreja local esta importância. Vimos também que o que deve atrair o crente a filiar-se a uma igreja é o desejo de ser alimentado espiritualmente com o ensino sólido da palavra de Deus, dentro de um ambiente que seja genuinamente cristão, e também lembrando que para a sua edificação e da sua família, isso seja promovido dentro da igreja local com alegria e paz entre as pessoas que, como diz lá 2 Timóteo 2, 22, estão com o coração puro, invocando o nome do Senhor. Isto é a igreja, é um grupo de pessoas convertidas que se reúnem com o intuito, com o propósito de serem alimentadas pela palavra de Deus, nutrirem-se espiritualmente, se nutrirem da palavra de Deus, edificando uns aos outros também através do uso dos seus dons, que é um assunto que nós vamos tratar mais adiante. Falamos que é na igreja local que pessoas de diferentes idades, de diferentes origens, diferentes etnias até, diferentes culturas, formações, diferentes níveis sociais, são convidadas a viver em plena harmonia, formando uma verdadeira família. E foi isso que aconteceu, por exemplo, lá em Atos 2, quando a gente vê a manifestação do Espírito Santo plenamente sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas em Jerusalém, onde povos de várias etnias, várias nacionalidades estavam ali reunidos, e dali Deus faz então que um povo único seja formado, independente de ser judeu, independente de ser gentil. Isso nos ensina que, independente da nossa cor, independente da nossa idade, independente do sexo, masculino ou feminino, que fique bem claro, que é só esses dois sexos que existem, independente disso, nós formamos todos um mesmo corpo, todos uma mesma família, e precisamos trabalhar por esta unidade dentro do corpo de Cristo. Vimos também que existe uma íntima ligação entre Cristo e a igreja, em que Cristo é a cabeça do corpo e nós somos membros deste corpo. E todo membro tem a sua importância. Cada membro é importante, significante nesse contexto do corpo de Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele faz essa analogia do corpo de Cristo com o corpo humano. E ali ele mostra realmente esta importância que cada membro em particular tem para o crescimento desse corpo, para que esse corpo possa se movimentar, para que esse corpo possa sobreviver e viver de forma harmônica, de forma que possa trazer proveito. Então a gente vê que existe essa íntima ligação e desse modo é impossível, e aqui alguns comentários foram feitos com relação a isso, que é impossível se afastar da igreja sem se afastar de Cristo. Ora, se Cristo é a cabeça da igreja, eu sou membro da igreja e me afasto do corpo, obviamente eu me afastei da cabeça do corpo, que é Cristo. Então, além disso, nós entendemos também que Deus determinou que a igreja fosse o local onde o cristão pudesse encontrar alimento para crescer espiritualmente. Eu creio que nós paramos nessa parte. Deixa eu ver qual é
nós falamos disso também, fizemos alguns comentários também, que o cristão que não participa de nenhuma igreja local e diz que é possível ser um bom crente adorando a Deus sem sair de casa, não compreendeu a espiritualidade ensinada no Novo Testamento. No Novo Testamento, igreja sempre é comunidade, sempre é crente junto, louvando a Deus, servindo a Deus e edificando um ao outro através dos seus dons. E a gente vai falar mais sobre dons, mas só para a gente relembrar algo que nós já falamos e sempre chama a atenção, que o dom ele tem pelo menos duas funções primordiais. Primeiro é para glorificar a Deus, mas também para a edificação do corpo. O meu dom deve ser usado para glorificar a Deus, não para me autoglorificar, e deve servir não para minha autoedificação, mas é sempre no contexto de edificação do outro. Dom é sempre colocado nesse contexto, no contexto de amor, eu devo usar o meu dom com amor, por amor, e devo usar para a edificação do outro. Porque à medida que eu edifico o outro, e o outro me edifica com o seu dom, há o crescimento deste corpo, ao funcionamento correto deste corpo. E quando um membro deste corpo deixa de realizar a função para a qual ele foi colocado no corpo, o corpo fica deficitário, o corpo fica deficiente, assim como é o corpo humano, é o corpo de Cristo também. Falando com relação à importância, ou algumas das importâncias da igreja, a igreja é importante. Primeiro porque ela é a organização instituída por Jesus, instituída por Deus, que é responsável pelo avanço da obra missionária. Abra lá, Atos 13. Foi a igreja local que foi dada essa responsabilidade de ser aí a organização nessa terra para levar o avanço missionário. Versículos 1 a 3 de Atos 13 dizem: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Veja que havia ali os profetas, os mestres dentro dessa igreja, portanto eram pessoas significativas, pessoas que ocupavam um lugar de destaque, vamos dizer assim, dentro da igreja, e foram esses que o Espírito Santo pediu para que chamassem, para serem enviados para a obra missionária, para pregar, para continuar difundindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem esta função, esta responsabilidade aí, para que a obra missionária possa ser expandida. Uma outra coisa importante também a destacar é que a igreja também é importante porque ela é guardiã da sã doutrina. A igreja local deve guardar os preceitos estabelecidos na palavra de Deus. Nós dizemos que nós somos regidos, dirigidos, que a nossa vida é dirigida somente por regra e fé e prática da palavra de Deus. Que nós somos dirigidos, orientados, que nós vivemos a nossa fé baseada na palavra de Deus e, portanto, a nossa prática, a nossa conduta de vida é baseada na palavra de Deus. E a igreja local tem esta importância nesse sentido, de que ela guarda, preserva a sã doutrina. E quando a gente fala sã, é porque há muita doutrina doente sendo colocada por aí. Há muita doutrina controversa com a palavra de Deus sendo colocada. A verdadeira igreja, ela não compactua com as constantes novidades doutrinárias que dia após dia aparecem no cenário dito evangélico. Se você ligar a sua TV, o seu rádio, sair por aí andando, todo dia aparece uma novidade teológica. Todo dia aparece alguém distorcendo algo para o seu bel prazer,
que a palavra de Deus não diz, ensinando coisas contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. E o pior é que muitas pessoas estão indo atrás desses mestres, né, desses doutores, se a gente pode assim chamar. Então, a igreja local ela é importante porque ela é a organização responsável pelo avanço da obra missionária, né, como Jesus disse, né, os campos estão brancos para a ceifa, e devem ser enviados os trabalhadores para essa seara, e a igreja é responsável por sustentar essas pessoas que são enviadas também no campo, sustentá-las ali. Também temos um papel consistente da igreja no sentido de que a igreja deve zelar também pela, como eu posso dizer, a diminuição, se eu posso assim dizer, a redução do sofrimento humano. A igreja tem uma função importante no que tange a questão social, a área social. A igreja não foi chamada para isso, especificamente, mas ela tem um papel importante na redução do sofrimento humano, e a gente pode ver isso na palavra de Deus em vários momentos, em vários aspectos. A igreja deve agir também de tal maneira que todos percebam que, caso ela não existisse, né, e quando a gente está falando dessa questão do sofrimento humano, a igreja deve agir de tal forma a impactar a vida das pessoas, de forma que, caso ela não existisse, essa dor dos menos favorecidos seria muito maior. Em outras palavras, se a nossa igreja local saísse daqui, se ela deixasse de existir, a nossa comunidade sentiria falta? Será que nós temos impactado tanto a nossa comunidade a ponto das pessoas sentirem a nossa presença ou a nossa falta aqui? Irmã Valquíria, tem a palavra lá? Quem pode chegar com o microfone? O pastor, a gente foi fazer um lanche lá, né? E tinha dois rapazes sentados com uma Bíblia lá, nessa lanchonete. Então, logo que nós entramos, eles perguntaram se a gente era de lá, essas coisas, né? Mas foi uma maneira de chegar até a gente, lá no Canadá. De chegar até a gente, né? Aí ele falou assim, um deles falou assim: vocês são evangélicos? Também, não sei por que ele fez essa pergunta. Aí nós falamos que sim, aí ele falou assim, aí nós perguntamos, e vocês? Porque eles são canadenses mesmo, e vocês? Nós somos, mas não temos igreja. Aí nós perguntamos, mas por que vocês não têm igreja? Porque a igreja está corrompida. Então, a igreja hoje, ela não ajuda mais pessoas, ela corrompe mais ainda as pessoas. Aí ele falou assim, por exemplo, bateria é uma coisa do profundo do inferno. E o Alexandre, ele é baterista da igreja. Então, ele ficou assim perplexo. E ele começou a falar que guitarra. Aí ele começou a entrar nesses méritos, né? A minha pergunta, eu tenho uma dúvida com relação a isso, quando fala da sã doutrina e quando fala, por exemplo, do costume da igreja. É uma dúvida que, às vezes, muitos têm. O que é a sã doutrina e o que são regras e costumes da igreja. Aí ele começou a falar, eu não sei por que tem bateria numa igreja, porque isso aí é do diabo, isso aí não é de Deus. Aí a gente achou por melhor, sabe? E ele fazia isso com todos que entravam lá. Eles não estavam comendo nada, eles estavam sentados só para isso, porque eles não têm igreja. Não tem nem nome, não tem nada. Eles são pessoas que... A Bíblia é igual à nossa Bíblia, porém, aí essa é minha dúvida, entendeu? Por que eles, algumas igrejas não são adeptas a alguns instrumentos? Muito bem. Há uma grande, imensa diferença entre o que é doutrina e entre o que é costume. Costume, se eu for perguntar aqui, cada um vai ter o seu. Por exemplo, uma coisa simples, né? O arroz é por baixo do feijão ou por cima do feijão? Cada um vai ter a sua preferência.
Eu não posso, a partir de uma preferência pessoal, estabelecer algo como doutrina. Doutrina é algo que eu vou ter na palavra de Deus estabelecido tanto no Velho e reafirmado no Novo Testamento. Isso é doutrina. Então, a gente vai tratar mais para frente sobre as doutrinas básicas, algumas doutrinas básicas. Então, bibliologia. O que a própria Bíblia ensina a respeito do que é a Bíblia? Se ela é a palavra de Deus, enfim. E aí vamos ver questões históricas também, de como a Bíblia chegou até nós, a questão da canonicidade bíblica. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. A questão da cristologia, a doutrina a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Ele era homem? Era um ser divino? Como que é esse negócio, né, de ser homem e ao mesmo tempo Deus? 100% homem, 100% Deus? São doutrina, e a gente vê, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ensinos que solidificam essa doutrina, né? Acho que Judas, né, que vai falar que nós devemos estar unidos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando ele fala de fé, ele está falando desse conjunto de ensinamentos da palavra de Deus, de doutrinas da palavra de Deus que devem ser preservadas, né? A gente viu há pouco que a igreja deve ser a guardiã da sã doutrina. Costume, cada um vai ter o seu. Aí eu vou colocar o meu costume pessoal de novo, né? A questão da vestimenta. É um costume meu. Se eu chegar aqui e impuser, não, a partir de hoje, né? Colocar lá no estatuto, né? A partir do dia tal, né, de 2022, dia 1 de janeiro de 2022, né, todos os homens terão que, a vestimenta, né, oficial da primeira igreja batista bíblica de Vila Flórida será terno e gravata para os homens e vestido ou saia para as mulheres. Aí a questão é, onde está isso na Bíblia? Questão dos instrumentos que foi levantado aqui. Onde está na Bíblia que o instrumento que foi citado, né, a bateria, é do diabo? E se a gente for para a história, piano, houve uma época que também foi tido como um instrumento do diabo, porque era usado nos cabarés. Uma coisa só é do diabo quando é usado para ele. Cada um desses instrumentos aqui tem sido dedicados para o louvor, para a adoração do nome do nosso Deus. E o Salmo 150, se não me engano, ele vai fazer uma descrição lá de várias questões lá, que é uma bateria, e o baterista vai poder falar até melhor do que eu, é uma bateria desmontada. Os que estão citados lá, lógico que não é vamos dizer, no formato, na tecnologia que a gente tem hoje, mas são instrumentos de percussão ali também. Então, devem ser usados para o louvor, a adoração do nome do nosso Deus. Eu costumo dizer que eu não tenho problema com instrumento, eu tenho problema com instrumentista. Porque é tudo que tem fôlego que deve louvar ao Senhor, de acordo com o Salmo 150. Então, quem louva é o instrumentista, através do instrumento. O instrumento não tem culpa do que o instrumentista, o uso que o instrumentista faz do instrumento, né? Então, a gente precisa diferenciar o que é doutrina do que é costume. Há bons costumes que a gente deveria preservar e que podem ser preservados? Sim. Só que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Eu acho que essa é uma palavra sempre chave para nós. Equilíbrio. Todo extremo é desastroso, tanto para mais quanto para menos. Já que é assim, então vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer do jeito que a gente acha que deve ser. Não, a palavra de Deus tem princípios com relação ao louvor a Ele, até porque o louvor não é o que eu quero oferecer, eu preciso ir para a palavra de Deus e ver o que o adorado quer receber do adorador, que sou eu, não é o que o adorador quer apresentar. E a gente vê isso desde lá do princípio, lembram? Abel e Caim. Um foi aceito, o outro não. Ambos ofertaram, mas apenas uma foi aceita, porque era do jeito que o adorado havia previsto.
Irmão Giovanni. O pastor falou a Depois respeito da bateria desmontada, né? Se a gente for olhar no 149 e 150, ali tem a relação de instrumentos. Aduf, flauta, harpa, aí no 149. No 150 vai trombeta, saltério, harpa de novo, instrumento de corda, símbolos sonoros, símbolos retumbantes. Aduf é tambor, né? O que seria na bateria as duas partes de cima ali, os dois tons. Aduf pequeno, aduf médio, aduf grande. E símbolo sonoro e retumbante seriam os pratos. Certo. Então, o criador da bateria lá no início do século XX, ele fez o quê? Só juntou tudo, né, para facilitar uma pessoa tocar o que 5 tocaria. Essa é a bateria. O que 5 tocariam e teriam... Independentemente, né? Isso, independentemente. E agora o outro tem que se desdobrar aqui. Eu acho... acho que eu não tenho coordenação para isso. O braço ia para um lado, o pé ia para o outro. Precisa ter uma coordenação incrível, né? O irmão Anderson tinha levantado lá primeiro, depois o irmão Júlio, tá bom? Na ordem aí. É um assunto que dá pano para manga, como se diz, essa questão de costume, porque cada um vai ter um. Na sua família, se a gente for ver aqui nas famílias, cada família tem o seu próprio costume. Aí eu vou dizer que um determinado costume é errado e o outro é certo? Não, o costume da minha família que é o certo. O seu, a família do Jesuel, lá, aquele costume lá que eles têm. Não, eles colocam o arroz por cima do feijão. Que negócio é esse? Não é assim, é o contrário, enfim, são gostos, preferências pessoais que eu não posso estabelecer como doutrina, né? E tudo que é imposto, e a gente está vivendo uma geração que é totalmente diferente lá de trás, né? Lá de trás, às vezes se colocava uma imposição, né? E não tinha mas por que isso? Hoje tudo é questionado. Então por isso tem que ter base bíblica, né? Então mostra uma base bíblica que vai mostrar que tal costume, né? E aí estamos falando de instrumentos, né? Que tal instrumento é do diabo, o outro não é, deixa de ser, coisas desse tipo. Tá colocando imagem aí. O que é isso aí? Aduf. Este é o famoso aduf, que seria essa parte do tambor, desses tamborzinhos. Certo. Muito bem. Você vê que o formato tem essas pelezinhas em cima, né, que é o que tem ali. O princípio é o mesmo. Muito bem, então estamos desmistificando aqui essa questão de que bateria não é do diabo. E de acordo com o nosso baterista, ele vai tocar lá no céu, vai continuar tocando lá no céu a bateria. Eu não sei, aí já entra num outro mistério aí que não cabe a mim. Irmão Anderson, por favor. Bom dia, igreja, paz. Bom dia, irmão. Então, essa foto aí também lembra, pastor, a bateria de hoje acústica, né? Que é um quadrado só com peles, não possui todos esses aparelhos que tem. A Bíblia diz assim, pastor, Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, todas as coisas Deus criou. O diabo, irmãos, não tem a autoridade dada por Deus para criar nada. Pelo contrário, ele não se criou, ele foi criado por Deus. Então, creio e estudando, aprendi que tudo que nós temos na terra é cópia do céu, lá é tudo original, né? Então, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Mais nada a Bíblia fala sobre ele, né? Então, temos que crer. E o princípio é esse. É isso que o pastor, graças a Deus, está fazendo. Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro só de leitura. Ela é um livro de aprendizagem, estudo, né, e aplicação. Aí nós vamos conseguir em Cristo Jesus a combater essas doutrinas, né? E um outro detalhe também, pastor, sobre a fala da irmã, que foi muito construtiva a posição dela. Olhando para a fala desses irmãos, geralmente, as pessoas que estão descontentes com a igreja, as pessoas que estão fora do corpo da igreja, elas sempre fazem críticas destrutivas e nunca construtiva à igreja. Olha, a sua igreja é uma bênção, estou aqui, não sei quem é, tá, mas você é meu irmão, olha, vocês são uma bênção. Quando é destrutiva, é o diabo tentando encher os nossos corações.
Muito bem. Então a gente vê que o diabo ele veio para perverter tudo aquilo que Deus criou perfeito e que ele, ao terminar, diz: eis que tudo é muito bom. E o diabo veio para perverter, né, tudo aquilo que Deus criou bom, tudo que ele criou para a sua glória, para o seu louvor. Então, creio que a questão de costumes é essa questão, cada um vai ter o seu. Creio eu, não existe costume certo ou errado, cada um vai ter o seu. Existem bons costumes, existem também costumes que talvez não sejam tão saudáveis, né? Na questão da alimentação, também a gente fala sobre uma alimentação saudável, e aí eu tenho que puxar a minha orelha, né? Tem gente que não tem, faz, e aí vai ter como que eu falo? O prejuízo, né? Vai ter a recompensa por aquilo. Irmão primeiro o irmão Júlio, depois o irmão Jesuel. Pastor, eu estava lendo e acabou calhando com esse assunto que a Valquíria falou sobre esses rapazes. E no passado, quando a igreja começou a apresentar problemas, já teve pessoas que resolveram se retirar da igreja e formar os monastérios. Então eles foram para lugares onde eles poderiam ser puros. Mas a gente sabe também o desfecho disso, né? Porque a corrupção está no coração do homem. E eles levaram a corrupção para dentro desses meios, né? Exato. E é o que a gente vê hoje também, os grandes escândalos que a Igreja Católica está envolvida, né? Atualmente, muitos vieram à tona e a própria igreja já reconheceu. E eram pessoas que deveriam estar todas separadas, né? Agora, existe, ontem mesmo conversando com o Alexandre, lá na Valquíria, eu perguntei como que é a igreja lá, né, onde ele está. Ele falou que tem uma igreja lá, a primeira igreja batista lá de Vancouver. Ele falou que é uma igreja hiper tradicional, sabe, aquelas igrejas que nada pode, assim, é muito conservadora, né? E a gente pergunta, né, até que ponto isso é sadio? Uma pessoa pensar que, como esses rapazes, né, eu não vou para a igreja porque a igreja está corrompida, então eu fico aqui separado. Mas como? Se a corrupção, o pecado está no coração do homem, ele está onde ele estiver, o pecado está junto. Exatamente. Né? Então, os monastérios não deram certo, a gente sabe os escândalos que envolvem também esse grupo, e deveriam ser pessoas que estão separadas, né? Longe de todo o mundo, vamos dizer assim. Mas o mundo está lá também, não tem como. A gente não pode esquecer, né, que os nossos três grandes inimigos, né, dos nossos três grandes inimigos, o maior é a nossa própria carne. A nossa carne que é decaída, é corrompida, e a corrupção, então, não está na igreja, na instituição, algo que foi instituído por Deus, e, portanto, é algo bom, é algo precioso. A corrupção está em mim e em você, que não sabemos viver como igreja. E nessa questão do irmão falando de igreja ultraconservadora, a gente precisa, e entendam o que eu quero trazer, a gente precisa ser uma igreja contextualizada com a nossa geração, com aquilo que estamos vivendo. Não é mundanizada, é uma igreja contextualizada, totalmente diferente uma coisa da outra. Só que dentro dessa questão de querer contextualizar a igreja, muitas igrejas estão se mundanizando. E este que é o perigo, este que é o grande perigo. E nós queremos que a nossa igreja se torne, sim, uma igreja contextualizada, né? Que esteja a par das necessidades da comunidade, que essa igreja seja relevante aqui nesta comunidade, né? Que através da nossa unidade, do nosso amor, do nosso compromisso um com o outro e com Jesus, as pessoas vejam uma diferença, e uma diferença positiva. Eu ouvi uma frase, e eu não me recordo quem foi que falou, acho que foi o pastor Rodrigo Silva. Eu estava ouvindo um vídeo dele, um vídeo de perguntas e respostas, e aí ele disse que o crente, né, é chamado, né, Jesus nos chamou a ser diferentes.
não a ser esquisitos. Aquilo me chamou a atenção. Tem muito crente esquisito. Em que sentido? Que é chato. E essas aberrações, essa falta de equilíbrio, ao invés de trazer proximidade das pessoas a nós, acaba afastando as pessoas de nós. Então tem crente que não é diferente, ele é esquisito, é chato, acaba se tornando chato. E ele fala isso num contexto de faculdade, né? Um estudante crente que de repente aí está no primeiro ano, aí entra lá no professor lá de filosofia, por exemplo, aí o professor começa a falar lá do evolucionismo, coisa, aí o cidadão está no primeiro ano e quer se meter a besta de querer enfrentar o professor. Não, mas a Bíblia diz, vai se lascar. Fica na sua. Mostre o testemunho com o seu comportamento. Né? Nesse sentido que ele trouxe essa questão. E realmente, tem muito crente chato. Tem muito crente esquisito, não diferente. Então, fica aí essa diferença aí. E vamos orar e trabalhar para que a nossa igreja possa ser uma igreja contextualizada e que nós... irmão, a gente precisa mudar a forma de ser igreja. A gente precisa mudar a forma de ser igreja. E a gente vai falar cada vez mais sobre isso e vamos trabalhar nesse sentido. Né? Nunca uma igreja fora da Bíblia, uma igreja sempre bíblica. Sempre. Tá? E eu peço a você o favor, o dia que esse pastor não for bíblico, dá um pé nele, naquele lugar lá que você sabe. Tá bom? Irmão Jesuel. Bom, pastor, a gente vê bem claro que entre costumes e sã doutrina tem uma diferença muito grande, assim, igual o pastor acabou de falar. E a gente vê que costumes são liberdades. Eu tenho a liberdade de ter o meu costume, até mesmo dentro da família. A gente vê que lá em casa lá a gente tem costumes diferentes. É igual o pastor falou, eu já sou tipo mineiro, eu gosto do arroz embaixo e o feijão por cima. A Nilce já gosta do arroz por baixo e o feijão por cima. Eu também sou desse grupo aí. A Larissa já gosta de arrozinho aqui, o feijãozinho aqui, a saladinha aqui, o bifinho aqui. 5 partes no prato. Ô Lari, lá dentro vai misturar tudo. E a mesma coisa também é o líquido, né? Eu já gosto de um café com leite. A Dalit também. A Larissa só toma chá, não toma café. O Vitor só toma Nescau, né? E a Nilce toma de tudo. E a gente vê que costumes e a sã doutrina já veio para mudar isso. A sã doutrina já é uma reta, é uma linha. Tanto que a Bíblia ensina como a gente deve ter uma sã doutrina, né? E a maneira da Bíblia dá certo. A gente vê ali em Atos 2 ali, que eles começaram aquela linha ali, um costume só, uma linha só, né? Para que os crentes não fossem diferentes. E hoje o que atrapalha o evangelho é a entrada dos costumes dentro da igreja. Eu quero impor o meu costume, muitas vezes numa igreja que já tem a reta, já tem a sã doutrina ali. Aí vai se abrindo outras igrejas, não, eu quero meu costume, eu vou abrir outra igreja. Eu quero meu costume, eu vou abrir outra igreja. Aí vai tendo essa diversificação hoje de igrejas. E a gente vê que isso daí já começou já na Idade Média. Tanto que eles tinham o costume deles e era totalmente proibido a pessoa ler a Bíblia. Tanto que eles falavam a Bíblia em latim, já para as pessoas não entenderem qual era a sã doutrina da igreja. E faziam as coisas da maneira que eles queriam, implantavam os costumes deles. E hoje a gente vê que o cristianismo é diferente, né? E por isso que tem essa diversificação hoje de igrejas no mundo inteiro. Muito bem. Olha aí, tem comentário chegando aqui pela rede social também. Minha mamãe, Márcia Arantes, dizendo aqui: eu digo que a igreja não deve ser de vanguarda nem de retaguarda, mas moderada, equilibrada. O equilíbrio, né, que a gente está falando aqui. Ser presente, não futurista nem passada. Né? Ser presente, ser atual, ser aquilo que eu estou usando, a expressão que eu estou usando, contextualizada, não mundanizada.
contextualizada. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. A irmã Kátia, e eu já vi que eu não vou sair desse ponto. Eu estava aqui comentando com o Giovanni e eu fiquei pensando, né, que eu peguei a relação de Zaqueu. Quando Jesus está chegando ali na cidade, que ele observa Zaqueu em cima da árvore, ele chama Zaqueu. Zaqueu, desce daí que eu vou para a sua casa jantar. Eu vou comer com você. Ele não fala em nenhum momento, Zaqueu, desce que nós vamos estudar a Bíblia, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, não. Porque eu tenho esse entendimento que primeiro eu conquisto a pessoa, né? A pessoa já deve saber, ao meu respeito, alguma coisa. Assim como Zaqueu também já sabia de Jesus, por isso ele estava naquela árvore, né? Ele não se importou se ele ia ouvir alguma coisa de Jesus, ele só queria ver, né? Ele sabia que Jesus era o Messias e que ele fazia milagres, e ele queria, talvez, ali só observar. Ele não foi querendo compromisso, né? Mas o Senhor já sabia quem era Zaqueu, né? Sim. Então, eu penso assim, às vezes a gente quer ser, como o pastor falou, esse crente chato, e ao invés de nós nos aproximar da pessoa, nós afastamos a pessoa. Porque a pessoa fala, nossa, que chata, que insuportável, né? E se nós procurarmos assim, ser conquistando, né, a pessoa para depois trazer, tanto é que muitas vezes Jesus, para pregar para aquelas multidões, ele fazia, como a gente já ouviu também aqui o pastor e o Júlio dando aula, a multiplicação dos pães, dos peixes, ele alimentava. Sim. Então eu tenho muito assim, muito respeito com a questão do alimento, porque quando a gente está sentado numa mesa, ali a gente conversa de tudo, né? E pode-se sair coisas que vai edificar e coisas que não também, né? Sim. Mas assim, o mais importante é isso que eu queria destacar de Zaqueu, que Jesus chamou a comunhão, né? Então foi isso que eu queria falar. Sim, e comunhão tem a ver com isso, né? De estar juntos, compartilhando do pão, né? Compartilhando de uma mesa. E evangelho, creio eu, começa com relacionamento. É exatamente isso que a irmã falou, começa com relacionamento. Eu querer a amizade da pessoa, eu querer me aproximar da pessoa, e aí a partir disso, por aquilo que ela já sabe a meu respeito, como a irmã falou, pelo meu testemunho de vida, o meu testemunho visível, aí eu vou ter a oportunidade de ter um testemunho audível. Eu vou poder falar, testemunhar da pessoa o que é que faz essa diferença na minha vida. Mas para isso eu tenho que ser um crente diferente, não um crente esquisito. Eu gostei disso. Irmão Salvador. Pastor, igreja, eu e a Rose, a gente gosta muito de bateria. Eu me lembro, uns tempos atrás, que eu frequentava muito aquela igreja batista das Perdizes, ali da Convenção Batista Brasileira, e eu me lembro que eles usavam a bateria até nos cultos assim de cerimônia de casamento, nos cultos da ceia, a bateria era usada direto. Então, eu e a Rose não tem nada contra a bateria, a gente gosta da bateria. A gente só não pede para o Giovanni tocar para nós aqui, porque envolve mais ensaio, né, mais tempo. Mas, se não dependesse disso, a gente tinha que cantar com a bateria também. Gostamos de sons altissonantes, sim, quando é usado para Deus. Gosto desse som do teclado do Elvis, acho lindo, maravilhoso. O teclado nosso, quando a gente toca, a Amanda toca, a gente toca, qualquer outro toca, a gente acha lindo, maravilhoso. Então, a gente não tem nada contra isso. A gente quer dizer que cada igreja usa, como o pastor acabou de falar, né? Nós estamos comentando, cada um tem sua preferência, seu costume, sua posição. Então, graças a Deus que, da nossa parte, a gente não tem nada, a gente gosta muito da bateria. Tem uma sobrinha que é baterista, uma daquelas que teve aqui na Boda de Prata, e a gente acha, graças a Deus, uma coisa maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Amém. E nessa questão, né, de instrumentos, para a gente fechar aqui, imagina, né, a gente aqui com mais instrumentos, né, uma orquestra, né, enfim, queira dar o nome que você queira dar, orquestra, banda, seja lá o nome que você queira dar. Há diferença, obviamente, né, entre uma coisa e outra, mas imagina, né, com vários instrumentos aqui, né, falar nisso. Vamos orar por um guitarrista. A igreja ganhou de presente uma guitarra. A guitarra que era do nosso querido irmão Fernando, né?
Foi doada para a igreja. Foi dada a possibilidade da gente fazer a venda. Eu falei, eu não vou colocar num Mercado Livre da vida, coisa assim. Eu quero que ela seja usada para a glória de Deus, né? Anunciei no grupo de pastores. Um irmão se mostrou interessado, mas não veio atrás. Eu falei, então acho que é para esse instrumento ficar aqui com a gente, para ser usado aqui, né? Então vamos orar. Quem sabe aí alguém que se interesse aí por aprender esse instrumento para crescermos aqui também nesse quesito, né? E outros instrumentos, né? Violino, viola, violoncelo, flauta, né? Que foi colocada aí, tanto a doce, transversal, clarinete, eu já toquei clarinete lá atrás, saxofone, flauta e tudo mais aí, né? Então, todos os instrumentos que podem ser usados para a honra e glória do nome do nosso Deus. Muito bem, com relação à questão da igreja, é importante a gente destacar também como que os membros chegam à igreja. O requisito número 1 para alguém se tornar membro da igreja, para que faça parte do corpo de Cristo, é que ele seja crente em Cristo. Precisa ser um salvo. Ok? A igreja de Jesus é composta por salvos em Cristo Jesus. Por isso que eu tenho o cuidado, mesmo de pessoas que chegam de outras igrejas, passar por este curso. Porque eu não sei qual é o pensamento da pessoa, e numa conversa ali, num bate-papo, você consegue, às vezes, identificar que a pessoa simplesmente é um convencido, não um convertido. Consegue ver uma diferença nisso? Então, há pessoas que vivem anos dentro de uma igreja, assentados no banco, né, batendo cartão, e não é um convertido. Se você perguntar, se você morrer hoje, para onde você vai? Ah, Deus é quem sabe. Ah, eu não sei. E tem muita gente assim. Você está rindo, mas pode ter gente aqui, sentada aí do seu lado ou nos assistindo agora, que ouviu essa pergunta e provavelmente pode ter feito isso. Ah, não sei. Deus é quem sabe. Como que eu vou saber? E a palavra de Deus tem vários textos que vêm para trazer essa segurança, que a palavra de Deus foi escrita para isso, para trazer esta convicção aos nossos corações, né, da salvação. Então, o requisito essencial para que alguém faça parte da igreja de Deus, a igreja de Cristo, é que seja um salvo. E aí eu pergunto, né, se é uma pessoa que já vem de outra igreja, né, eu pergunto como foi a conversão, enfim, coisas desse tipo. Se é um novo convertido, a gente vai trabalhar essa questão da salvação, né? Por isso que a primeira lição é a respeito de salvação, exatamente para ver essa convicção, né? O irmão Anderson com a família estão fazendo, né, conosco. E quantos anos de vida cristã o irmão já tem? 22 anos de vida cristã. Mais do que eu tenho de idade. E mesmo assim... Mentira! E mesmo assim, né, a gente acha por bem, apesar de já ter sido diácono, enfim, exercido liderança, não, vamos dizer, o costume, aí é um costume que eu estou aplicando para a nossa igreja, na nossa igreja é esse. Quer ser membro? Esse é o caminho. Não quer? Será muito bem-vindo, sendo um congregado, estando aqui ao nosso meio, sempre vai ser bem-vindo, mas não vai poder desfrutar das bênçãos que um membro pode desfrutar, e a gente vai falar mais também sobre isso. Então, o requisito essencial é que seja um crente em Cristo, né? Então, se o indivíduo que quer ser membro da igreja nunca reconheceu que é pecador, e Romanos 3:23, entre outros, diz que todos pecaram, todos são pecadores, se ele nunca aprendeu que Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia para justificar os pecadores diante de Deus, se ele nunca se curvou aos pés de Cristo, crendo nele como Salvador, ou seja, se ele ainda não nasceu de novo, se ele ainda não é um regenerado, ele não deve ser recebido de modo nenhum como membro, até que, primeiramente, pela fé, ele receba a Cristo como Salvador de sua vida e seja, então, feito uma nova criatura, né? E há pelo menos 4 meios
pelos quais alguém pode entrar na membresia da igreja. Que a gente vai, um primeiro aqui, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a carta de transferência, que é usada quando um crente faz parte de uma determinada igreja e manifesta o desejo, então, de ser membro de uma outra igreja da mesma denominação. Pelo menos esse é o procedimento nessa igreja local. Então, um membro que vem de uma igreja de mesma denominação, ou seja, de outra igreja batista, ele pode ser recebido por carta de transferência. Okay? Então, a igreja em assembleia, né, vamos dizer aqui, vou usar aqui a irmã Rose e o irmão Salvador, né, estão vindo lá da igreja batista Jesus é o Caminho. Aí chegam aqui, passam por esse processo do curso de membresia, passam pela assembleia, porque, como eu digo, não é a pessoa que escolhe a igreja, é a igreja que escolhe a pessoa. E então, em assembleia, a igreja aceita, né, receber eles, e aí vamos pedir a carta de transferência lá da Igreja Batista Jesus é o Caminho para a primeira Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida. Então, a gente faz o pedido, a igreja lá também em assembleia decide, então, fazer esta transferência para a igreja, e aí recebemos essa carta e recebemos como membro da nossa igreja, né? Então, quando o candidato à membresia provém de outra denominação igualmente bíblica, o documento que algumas vezes é solicitado é a carta de referência ou de apresentação. Então, de repente, vem lá o irmão da Igreja Assembleia de Deus de tal coisa. Vai passar pelo mesmo processo e, se atender os requisitos bíblicos a respeito de salvação, o que ele crê acerca do batismo, da ceia do Senhor, enfim, tudo isso é verificável, tudo isso é verificado, e aí pode-se fazer o pedido de uma carta de referência. O batismo, né, que são aqueles que se tornam membros, né, por esta via, geralmente são os crentes novos. Tem alguma coisa errada aí. Esse texto aí é de outro... O textinho aí é de outra lição, tá? Só vai pelo principal aí, o que está em negrito, tá? Ainda tá os itens ali da ceia. O computador esqueceu de tirar. Então, carta de transferência, batismo, aclamação e reconciliação. Esses são as quatro formas dos membros chegarem à igreja, né? A carta de transferência, o batismo, né, que são os crentes novos, né, precisam passar pelo batismo. A aclamação é o meio de aceitação de um novo membro pela simples aprovação da assembleia. Quando isso acontece? Quando, por exemplo, né, aí pedimos lá a carta, solicitamos a carta de transferência, né, da Igreja Batista Jesus é o Caminho, e a Igreja Jesus é o Caminho não tem o mesmo procedimento que a gente. Não, a gente não troca cartas, mesmo sendo da mesma denominação, e há pastores que agem dessa forma, mesmo sendo da mesma denominação, não troca carta. Então, aí a gente recebe por aclamação, pelo testemunho que os irmãos têm dado nessa caminhada junto conosco. E a outra forma é a reconciliação, que é o método exclusivamente usado quando a pessoa, né, o candidato à membresia da igreja, foi alguém excluído, né, da igreja por causa de pecado obstinado. E a gente vai falar, vai ter a lição específica sobre isso, mas eu quero já adiantar um ponto, porque aqui está mencionando nessa questão do pecado obstinado. Alguém só é desligado, né, da membresia da igreja por pecado obstinado. É a única coisa que é capaz de cortar alguém, vou usar a expressão, a exclusão, levar à exclusão. É o pecado obstinado. O que é pecado obstinado? Pecado sem arrependimento. Quando há arrependimento, não interessa o pecado que é. Não interessa. Não deve ser excluído. Mas quando há o pecado onde não há o arrependimento, não há o que fazer. E os passos de Mateus 18 mostram isso. E a gente vai falar um pouquinho mais na outra lição, tá? Com relação aos membros que saem, apenas para a gente citar, né, o desligamento de um membro da igreja pode ocorrer por vias meramente administrativas
ou por razões disciplinares. As razões disciplinares, como eu falei, a gente vai ter uma lição exclusiva para tratar disso, a disciplina na igreja, tá bom? E a saída da igreja por vias administrativas ocorre de duas maneiras. A carta de transferência, que nós já falamos, ou simplesmente o desligamento direto, né? Que quando, como aconteceu, por exemplo, com, vou usar aqui o irmão, nossa, fugiu. Os que estão em Indaiatuba, Anísio e Ismael, nossa, fugiu. Se estiverem acompanhando, me perdoem, meus irmãos. Anísio e Ismael foram para outra cidade, né? E não faz sentido, né, continuar como membros da nossa igreja, né? Ainda não, nesse período, né, fomos conversando nesse sentido de carta de transferência, não houve essa possibilidade. Então, simplesmente, administrativamente, fizemos a assembleia e eles, então, foram desligados do rol de membros da igreja, né? Então, esse desligamento direto é um procedimento simples. Muito bem. Vamos passar a uma outra lição, a lição de número 4, onde vamos falar sobre o conceito bíblico de membresia. E eu começo fazendo uma pergunta que não é retórica, eu quero a participação, eu quero a sua resposta, o seu pensamento sobre isso. Membresia na igreja é importante ou não? Se sim, por que é importante? Se não, por que não é importante? Agora que eu peço a participação, aí ninguém participa, né? Membresia na igreja local é importante ou não? Sim. No meu pensamento, eu acredito que é importante e muito relevante mesmo, porque somos membros de um só corpo, né? Então, quer dizer que quando você entra para uma igreja, que você passa a ser membro dela, você passa a ser um integrante desse corpo, porque se você ficar aleatoriamente sem ser um membro, você não se compromete. É minha posição. Bom, muito bom. Irmão Anderson? Pastor, eu vejo assim, Deus, ele é triuno, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um, porém, cada um é uma pessoa. Logo me lembro que é uma constituição de uma coletividade, né? Ou seja, é uma família. Acredito que na Terra, a igreja, ela precisa viver em comunhão com a sua membresia, mesmo porque eu preciso aprender com o outro que está do meu lado. Eu preciso que Deus, através do Espírito Santo, me amadureça, ou seja, Ele me dê um coração quebrantado. Como assim? Vamos supor que eu não gosto, usos e costumes, eu não gosto como o irmão se veste, entendeu? Através da palavra de Deus, este eu não gosto como o irmão se veste, eu vou ter que respeitar as vestes do irmão, ou que ele come ou que ele bebe. E eu só vou conseguir através do Espírito Santo e convivendo em comunhão. O irmão disse aqui sobre essa doutrina que tentou, entre aspas, evangelizar a irmã aqui atrás por causa da bateria. Eles vivem o costume deles. Mesma coisa os TJs. Os TJs, aonde Jesus Cristo é Senhor e Salvador, eles dizem que é só um grande profeta, né? E mesmo assim eles dizem que são igreja. Não são igreja. Aí entra a questão de doutrina. Sim, né? Isso sim. é uma doutrina. Ali Jesus é Deus. Sim, ali é uma seita. Então eu preciso, e a igreja precisa assim da membresia para um com o outro se consertar em Cristo Jesus e vivermos no céu, porque no céu vai ter a membresia, que já tem lá, né? Os 24 anciões, Jesus, Deus, o Espírito Santo, lá já está pronto para nós. Amém? Então, a igreja é um relacionamento de prestação de contas. A gente não pode esquecer isso. Eu devo contas à minha comunidade, né? É uma comunidade de prestação de contas. E se você não entender isso, ou se isso não faz sentido para você, então não faz sentido você ser
membro, pelo menos, dessa igreja local. Nós entendemos que a igreja local é uma comunidade onde a gente deve, sim, uma prestação de contas, né, de ajuda mútua, de respeito mútuo, como foi mencionado aí. Isso faz parte da comunidade, isso faz parte do que é ser igreja, né? Mais alguém quer falar? Irmã Marlene, irmão Giovanni. Sim, pastor, tem que fazer parte, porque quando a pessoa levanta de manhã e vai trabalhar, toma seu carro, ônibus, ele não entra em qualquer empresa e vai trabalhar. Ele tem o lugar dele, vai trabalhar naquela empresa e entra. Mesmo assim, a igreja é um compromisso com a minha igreja. Eu penso dessa maneira. E toda pessoa tem que ter compromisso com a sua igreja e ter aquela... Quando a gente... Até eu falei para o irmão Júlio, que na minha juventude eu dei umas passeadas em algumas igrejas, onde eu tomei uma decisão. Me senti bem. Vi a palavra que eu via que pregava a palavra de Deus, eu me senti bem na Igreja Batista. E até hoje, há 52 anos de batizada. Então, a mesma coisa é o compromisso com a casa de Deus. Né? Eu sinto dessa maneira. Vendo um tempo que tinha muitos fazendeiros, moravam em sítio, quando era no dia da assembleia na igreja, aquela alegria que a gente já via aqueles irmãos que passavam 30 dias fora, aquelas irmãs, aquelas jovens, e a igreja lotava. A nossa igreja, a gente via a assembleia lotada, via a Batista lotada. Então é isso, cheia, é um compromisso com a nossa igreja. Então quando eu vejo assim, vou para a minha igreja, onde é que fica a sua igreja? Rua tal, número tal, tal, tal. Então eu creio que é um dever do crente, né? Tem um compromisso com a sua igreja. E até se um irmão, uma vez o pastor anunciava, eu vou visitar uma igreja, eu fui convidado para... Aquilo ali, a igreja fica até sabendo, né? Que o irmão vai viajar, que o irmão está de férias, que o irmão vai pregar em outra igreja. Então é um compromisso com a nossa igreja. Eu penso dessa maneira também. Muito bem. Irmão Giovanni. A questão de ser membro da igreja, ela tem que ter dois sentidos do membro. Embora pareça a mesma coisa, não é. Identidade e identificação. Eu tenho a identidade de ser um crente batista bíblico. E a minha identificação é que eu pertenço à Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida. Você ter só o seu RG como a tua identidade, ela não tem validade se a tua digital que identifica você não estiver junto ali. Né? Hoje os novos não têm mais o carimbinho, mas atrás tem o QR Code. A tua identidade está lá. A tua identificação está lá, que você, aquela digital pertence a você. Então eu pertenço aqui à Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida pela minha identidade de ser um membro da Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida. Se eu vou para uma outra cidade e não tem uma igreja batista, a minha identidade é ser um crente batista, mas eu vou procurar qual igreja? Uma metodista, uma presbiteriana? É uma outra identificação, mas a minha identidade é continuar sendo um crente com os princípios batistas bíblicos. Boa analogia, e tem a ver com o que a gente vai falar mais adiante, não hoje, que hoje o nosso tempo, né, se foi. Mais alguém quer responder se é importante a membresia ou não, irmão Júlio? Além do que, quando eu sou membro de uma igreja, eu estou atestando que eu concordo com tudo que tem lá, que foi passado. Você mesmo falou, quando uma pessoa ela vem para ser membro aqui, você passa tudo o que acontece nessa igreja. Se a pessoa concordar, ela está apta para ser membro. Se não, agora, por exemplo, é muito fácil, de repente, alguém vir aqui um dia e prestar um serviço aqui na igreja, ou mesmo para pregar, ou mesmo vem fazer um trabalho com as crianças, mas são pessoas de fora, que não têm o compromisso firmado com a igreja. Ele vem prestar um bom serviço às vezes, né? Mas nós aqui somos diferentes, que a gente vive a vida da igreja, nós fazemos parte desse organismo e nós concordamos com tudo aquilo que foi estabelecido. Então a gente depois não pode falar, eu não sabia de determinadas coisas, o pastor tomou uma decisão contra mim, mas eu não sabia disso. Não, todo membro tem a obrigação de saber o que realmente ele crê, o que realmente o que realmente é mostrado para ele no momento que ele passa a ser membro, mesmo que seja costumes, ou seja, o dia a dia da igreja. Então ele está concordando com tudo. Então eu acredito que é necessário isso, sim.
E dentro da apostila, né, desse curso, né, no final vai como complemento, como apêndices, a pessoa recebe a declaração doutrinária, que vamos aprovar aí na nossa próxima assembleia, o estatuto, né, já que eu creio que vai ser aprovado, não é nada que vá desvirtuar a igreja, que vai tirar essa identidade da igreja, muito pelo contrário, vai trazer identidade à nossa igreja. Recebe o regimento interno e o pacto de membresia. Então, a pessoa já tem a consciência, né? Toda instituição que se preze tem um estatuto. Qualquer empresa que você for tem um estatuto que rege, que dirige, que coordena. Há regras também que são pré-estabelecidas e que aí eu vou concordar ou não. Se eu não concordo, vou procurar um outro lugar onde eu tenha identificação, como foi falado aí pelo irmão Giovanni, né? Então, vou buscar um lugar que eu tenha mais identificação, que eu me identifique mais, né? Com as regras, com os preceitos, enfim, até mesmo com a doutrina que é ensinada, né? Mas todos têm esta liberdade. Mas com relação à questão da importância ou conceito bíblico de membresia, a gente poderia dizer que algumas pessoas parece que têm uma vaga ideia que os cristãos devem estar envolvidos com a igreja local, mas, por outro lado, diriam que essa não é a coisa mais importante do mundo. Se eu simplesmente estiver congregado, se eu simplesmente estiver assentado num banco de igreja, isso basta, né? E por isso, às vezes acontece o que a irmã Valquíria falou, né, da falta de compromisso. Vou chamar o crente macaco gordo. Fica pulando de galho em galho. E aí entra numa outra questão que eu acho que foi o irmão Júlio que mencionou, né? Às vezes você sai do lugar, né? Como querendo se separar. Não, mas aquela igreja é isso, aquela igreja aquilo outro. E vai para um lugar, vai ter os mesmos problemas. Porque onde tem gente, tem problema. O problema não é a construção, o problema não é o instrumento, o problema somos nós. E essa questão de viver em comunidade, né, de prestar contas, da mutualidade, né, que Jesus Cristo sempre ensinou, que a Bíblia ensina, né, o amar uns aos outros, o perdoar uns aos outros, tudo faz parte desse processo. E uns aos outros, eu só tenho como fazer isso, exercer isso, em comunidade, como comunidade. Eu não tenho como amar uns aos outros na minha casa. Eu não tenho como servir ao outro no sofá da minha casa. Não, mas eu estou evangelizando, eu estou aproveitando a rede. Aproveite, use as redes sociais para evangelizar, para testemunhar de Jesus. Isso é importante, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos à nossa disposição. Mas não se esqueça, você é membro da igreja local, da primeira igreja batista bíblica de Vila Flórida. E o primeiro foco que a gente tem, não tem como fugir disso. O primeiro foco que a gente tem é ganhar pessoas para agregar a primeira igreja batista bíblica de Vila Flórida. É uma coisa lógica. Não estou sendo ilógico, é uma coisa lógica. Eu vou ganhar pessoas para Jesus, obviamente, para o reino de Deus, conquistar para o reino de Deus, mas pensando no bem-estar da minha igreja. Que eu sei que a minha igreja é uma boa igreja. É uma igreja que prega a palavra, que eu sei que vai levar essa pessoa ao crescimento espiritual. Então, é para cá que eu vou indicar que ela venha, que eu vou fazer todo o esforço, empenhar todos os meus esforços para trazer essa pessoa para cá. Então, algumas pessoas têm essa questão, né? E nesse tipo de pensamento está a ideia de que se os cristãos passam muitos anos pulando de igreja em igreja, ou se decidem frequentar uma igreja por um longo período de tempo sem um compromisso, que isso tanto faz. Então eu fico um pouquinho ali, aí, a gravata lá do irmão está torta, deixa eu sair dessa igreja. Ah, não, olha, o pastor falou isso, deixa eu sair dessa igreja. E assim vai indo. Não tem compromisso, não tem comprometimento, e sempre vai achar uma desculpa. Se eu quisesse achar algum argumento, né, bom, algum argumento razoável, irmãos, eu estou entregando o meu cargo hoje. Olha, teria vários. Teria várias razões humanas
Mas tem as divinas, que são muito superiores. E aí não tem como, a gente tem que ser dirigido, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, né? O que Ele nos dirige, o que Ele nos orienta. Por isso a oração e por isso a importância da comunidade. Porque a gente vai aprendendo um com o outro, né? Eu creio que foi o irmão Samuel que uma vez contou uma ilustração, aquela ilustração do copo de água. Né? Que se eu estou ocupado ali em fazer, para que aquela água não se derrame, eu vou me concentrar ali no copo, não vou me concentrar. E muitas vezes a gente está se concentrando no outro. Ah, mas por que fez isso? Por que fez aquilo? E o pastor não vai fazer nada com relação a isso? Nem sabe que o pastor está no gabinete aconselhando, nem sabe que o pastor está lá dando seus puxões de orelha sim, mas está lá falando, descendo a lenha no pastor. Pensa que eu não sei? Eu me transformo numa mosquinha e vou na casa de vocês. Brincadeira. Ah, se eu tivesse esse poder, como eu queria ter esse poder. Ia ver os irmãos almoçando o pastor. Ai, mas essa igreja não é, eu estou falando de outra igreja, tá? As igrejas por aí, não é dessa, essa igreja aqui eu sei que não tem isso, tá bom? Só para a gente terminar essa parte aqui, eu passar para o irmão Giovanni, né? Se você se detiver em como a Bíblia enxerga a membresia na igreja, o formato do seu cristianismo vai mudar. O que você pensa a respeito de cristianismo, o que você pensa a respeito de igreja, vai mudar quando você for para a Bíblia. Né? Por isso a importância de ir sempre para a Bíblia. Porque a igreja local também é um dos agentes de Jesus neste mundo. E ele deu à igreja a autoridade que ele não deu a membros individuais. É a igreja que ele deu autoridade que não é dada a mim como crente individual. Por exemplo, essa questão que a gente vai ver do porquê unir-se a uma igreja, e tem a ver com o que o irmão Giovanni falou, da identidade e da identificação. Mas a gente vai deixar isso para o próximo domingo. Irmão Giovanni. Só nesse gancho que o pastor falou a respeito, né, de estar membro da igreja. Eu estou em casa assistindo o culto e estou fazendo a minha parte pelas redes sociais. Beleza. Mas o trazer crentes para congregar conosco, eu vou fazer isso trazendo para a igreja. Não vou levar para o sofá da minha casa. Né? Então, assim, é até infantil, talvez, esse argumento, mas, assim, nós evangelizamos e testemunhamos para trazer os membros para congregar dentro do templo da Igreja Batista em Vila Flórida. Não na sala da minha casa, no sofá, né, onde eu estou assistindo. Então, sim, a gente transmite os nossos cultos, os nossos argumentos pelas redes sociais, mas o primeiro passo é o testemunho. Se eu quero ganhar alguém para Cristo e eu mesmo não vou para a igreja, que testemunho eu estou dando daquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou tentando fazer, ensinar, né? Então, assim, é o raciocínio lógico e a lógica do raciocínio. Não adianta eu ficar em casa, como a gente tem sempre batido na tecla, né? Assistindo o culto de casa, querendo ganhar almas para Cristo, mas eu não vou levar para a sala da minha casa, eu tenho que trazer para a igreja. Para trazer para a igreja, eu tenho que estar presente na igreja, sendo um testemunho e dando exemplo, aquilo que a Kátia falou, do Zaqueu. Né? Jesus foi para Zaqueu, Zaqueu, eu vou na tua casa, eu vou ganhar primeiro você e tua família. Depois a gente vai entrar nas questões do que é realmente ser um cristão. Eu diria, usando essa fala do irmão, que começa no sofá, mas termina na comunidade, né? A igreja primitiva tinha os pequenos ajuntamentos e os grandes ajuntamentos. Se reuniam nas casas, sim, mas tinham os grandes ajuntamentos, né? As grandes celebrações. Havia sempre essa importância, né, do comunitário, do estar juntos, né? Então, você sozinho não é igreja, não tem essa ideia, né? Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Eu e você juntos, aí sim, nós somos igreja. Igreja é um corpo, não é um indivíduo. É o corpo de Cristo reunido.